Mas a todos quantos o Jesus receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1 e versículo 12. Você precisa nascer de novo. Quando visitado por um líder religioso chamado Nicodemos, Jesus não imediatamente o assegurou de que ia ao céu. Ao invés, Cristo disse: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3 e versículo 3. A primeira vez que uma pessoa nasce, ela herda a natureza pecaminosa, que resulta da desobediência de Adão no jardim do Éden. Ninguém tem que ensinar uma criança a pecar. Ela já naturalmente segue seus desejos de fazer o errado, os quais a levam a cometer pecados como mentir, roubar e odiar. Ao invés de ser um filho de Deus, a criança é, na verdade, um filho da desobediência e ira. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Efésios capítulo 2 e versículo 1 ao versículo 3. Como filhos da ira, merecemos ser separados de Deus no inferno. Felizmente, a passagem continua, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Receba a Jesus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1 e versículo 12. Esta passagem explica claramente como tornar-se um filho de Deus. Precisamos receber Jesus através da fé nele. O que precisamos acreditar sobre Jesus? Primeiro, precisamos reconhecer que Jesus é o eterno Filho de Deus, que se tornou homem, nascido do poder do Espírito Santo, pela Virgem Maria. Jesus não herdou a natureza pecaminosa de Adão, então ele é chamado de segundo Adão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Enquanto que a desobediência de Adão trouxe a maldição do pecado ao mundo, a vida perfeita de Cristo pode cobrir as nossas transgressões. Nossa resposta deve ser de nos arrepender, voltar-nos contra o pecado, confiando em sua vida perfeita para nos purificar. Segundo, precisamos ter fé em Jesus como Salvador. O plano de Deus foi de sacrificar o seu Filho perfeito na cruz, para pagar pela punição que merecemos, pelo nosso pecado, a morte. A morte de Cristo liberta a todo aquele que o recebe da penalidade e do poder do pecado. Finalmente, precisamos seguir a Jesus como Senhor. Depois de fazer de Cristo o vitorioso sobre o pecado e a morte, Deus deu a ele toda a autoridade. Efésios capítulo 1, versículo 20 ao 23. Jesus guia todos os que recebem. Ele vai julgar a todos que o rejeitam. Atos capítulo 10, versículo 42. Porque a graça de Deus nos leva ao arrependimento e fé no Salvador e Senhor. Somos nascidos de novo para uma nova vida como os filhos de Deus. Apenas aqueles que recebem a Jesus, não apenas um conhecimento intelectual sobre ele, mas realmente dependendo dele de coração para a salvação, submetendo-se a ele como mestre e amando a ele como o tesouro supremo, tornam-se filhos de Deus. Mas a todos os quantos receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João capítulo 1, versículo 12 ao versículo 13. Assim como não tivemos influência alguma sobre o nosso nascimento a este mundo, não podemos fazer nada que causaria o nosso nascimento à família de Deus, nem através de boas obras, nem por invocar uma fé qualquer. Como o verso acima diz, Deus é quem nos deu o poder de acordar com a sua vontade graciosa. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus? 1 João capítulo 3, versículo 1. Por causa disso, o Filho de Deus não tem nada do que se orgulhar, mas se vangloriar apenas no Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao versículo 9. Uma criança cresce e se parece com os seus pais. Igualmente, Deus quer que seus filhos tornem-se mais e mais como Jesus Cristo, apesar de que apenas no céu seremos perfeitos. Um filho de Deus não vai habitualmente pecar sem se arrepender. Filhinhos, não vos deixes enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. 1 João capítulo 3, versículo 7 ao versículo 10. Não se engane, um filho de Deus não pode ser renegado por pecar. Entretanto, alguém que pratica o pecado, quer dizer consistentemente, desfruta do pecado sem se preocupar em viver uma forma que agrade a Deus. Revela que nunca nasceu de novo. Jesus falou a tais pessoas: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes aos desejos. João capítulo 8, versículo 44. Os filhos de Deus, por outro lado, não mais desejam a gratificação do pecado, mas sim conhecer, amar e glorificar ao seu Pai. A recompensa de ser um filho de Deus é imensurável. Como filhos de Deus, fazemos parte de sua família, a Igreja. Temos como promessa um lar no céu e recebemos o direito de nos aproximar de Deus em oração, como o nosso Pai. Efésios capítulo 2, versículo 19. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 ao 6. Romanos capítulo 8 e versículo 15. Responda ao chamado de Deus de se arrepender dos seus pecados e acredite em Cristo. Torne-se um filho de Deus hoje mesmo.